Deus. Salmo 93, o poder e a majestade do Reino de Deus. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Deus, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, santidade convém a tua casa, Senhor, para sempre. Glória a Deus, teu santo e poder e glória. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje o tema da mensagem é sobre Deus está no controle. O Senhor, Ele reina. E aqui no Salmo 93, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, Ele reina, está no controle de tudo. Quem crê agora a Deus? E Ele está no seu trono, cingido de majestade, Deus santo e poder e glória. E o mundo não pode vacilar. Por quê? Porque Deus está no controle. O juízo não perde o domínio, porque há um controlador, um Deus todo-poderoso que reina. Quem crê agora a Deus? O Senhor, Ele reina. Muitos pensam que o homem é o que manda, é o que controla. Muitos temem ao homem e até se corrompem por causa do homem. Mas você deve olhar para aquele que verdadeiramente reina. Quem verdadeiramente reina é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nada pode ser liberado neste mundo sem a permissão de Deus. Tudo é com a permissão dele. O mundo está em trevas por causa das escolhas dos homens. Mas Deus é a salvação. Jesus é a salvação. Por isso, meus irmãos, tudo que faz escândalo à Bíblia Sagrada, à vontade de Deus, Deus não permite que venha reinar. Por Ele reina os reis, por Ele eles ordenam juízo. O plano de salvação do Senhor é dominar cidades. O Deus Todo-Poderoso, Ele veio como luz. Ele disse, nós somos luz dos gentios para a salvação.
Ele coloca e estabelece chefes que ordenam o juízo por ele, para a edificação e domínio de cidades, para a salvação. Porém, quem reina verdadeiramente não são os chefes a qual Deus estabelece. Quem reina verdadeiramente é o Senhor. Ele coloca lá em cidades chefes para a edificação das cidades através do dom. A Bíblia diz: buscai com zelo os melhores dons. Você só pode edificar uma cidade por mandato de Deus quando você tem o dom. E o dom e a vocação não te exigirá o arrependimento, como está escrito na palavra. Porém, a tua salvação te exigirá o arrependimento. Você pode edificar uma cidade com o dom e a vocação, mas cada um prestará conta de si mesmo a Deus, porque quem domina sobre todas as coisas não é o homem, quem domina sobre todas as coisas é Deus. Porém, você deve respeitar a autoridade que Deus deu na vida do homem. Salomão edificava cidades. E essas cidades, elas eram prósperas, porque Salomão estava com Deus. Você pode até, sem um arrependimento, fazer com que pessoas venham se arrepender. Na desobediência, pelos sinais e pelo dom. Mas para que elas venham manter-se na edificação, você precisa estar com a edificação do Todo-Poderoso. Porque se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. A obra de Deus é essa, que creais naquele que Ele enviou. Você não precisa cobiçar o que é do próximo, se você obedece a Deus. Deus pode te colocar como cabeça e não cauda. Deus disse para Jeremias: eu te coloquei, Jeremias, para plantares, para edificares. Jeremias, ele era um líder. Porém, na sua pátria ele não era respeitado. O ministério de Jeremias, ele começa primeiramente em Jerusalém. Mas depois que ele termina de pregar no seu país, Jeremias já tinha comprado terrenos no Egito. E ele foi exercer o ministério de ficar lá. Por isso, meus amados, você só será chefe do povo por parte de Deus, exercendo a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, os dons ministeriais e espirituais. Os dons ministeriais e espirituais estão acima dos dons naturais. Quem tem o dom de profetizar é maior do que quem tem o dom de línguas. E nós somos luz. Onde há luz, as trevas têm que bater e retirar. Essa é a obra que nós devemos fazer. Essa é a obra que Deus ordena que façamos. Que nós venhamos compartilhar o Evangelho, e nesse compartilhamento do Evangelho,
domínio territorial das trevas vão perdendo espaço, que é o livre-arbítrio, o pecado. Deus Santo de poder e glória. Por isso, as diversas cidades, Acabe entrou em guerra pela cidade de Ramote de Gileade, com o rei da Síria, porque Acabe queria reinar, dominar a cidade de Ramote de Gileade. Deus Santo de poder e glória. Você consegue compreender a importância da edificação? Porque ao mesmo tempo que uma cidade ela entra na desobediência, como Sodoma e Gomorra, Deus a destrói. Deus Santo de poder e glória. A obra de Deus não está somente em uma religião, num padrão religioso. A obra de Deus está na cidade, está fora de um padrão religioso. Você precisa entender que nós devemos ir pregar o Evangelho. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. E o Senhor reina. Tem músicas proibidas com letras que fazem apologia à prostituição, a ser vergonhice, que não são liberadas em qualquer ambiente. Por quê? Porque o juízo de Deus, ele reina. Então, se você quer liderar, se você quer ficar por cabeça, você precisa entender que você vai ter que exercer o juízo de Deus. Vai ter que andar no juízo de Deus, vai ter que andar na benignidade, na verdade e na justiça. Quem crê, glória a Deus. Jesus é fiel. Deus Santo tem poder e glória. Há muitas pessoas que querem ser líderes por algum talento, alguma inteligência, mas a liderança que Deus aceita verdadeiramente, como Paulo disse, a minha sabedoria não consiste somente em palavras de homem, mas em sabedoria de Deus, em manifestação do poder do Espírito Santo. Se você quer liderar, se você quer ajudar pessoas, você precisa buscar os dons ministeriais e espirituais, mas não somente os dons, você precisa buscar a edificação do Senhor, você precisa ter na sua vida a essência do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, para que vidas venham ser edificadas e verdadeiramente salvas e alimentadas pela palavra de Deus. Você consegue compreender isso? Que a obra de Deus é muito séria. O livre-arbítrio é perigoso. E há muitas pessoas escolhendo o mal do que o bem. Se você permanece na benignidade, na verdade, na justiça de Deus, ninguém vai te derrotar.
Você terá inimigos. Haverá pessoas tentando tirar você de onde Deus te colocou e tirar aquilo que Deus te entregou. Mas se você estiver com Deus no juízo, vai cumprir o que Ele disse, que será comigo, contra os malfeitores. Deus Santo tem poder e glória. Se você tentar reinar, porque o que é ser um rei? Jesus é o rei dos reis. Deus é o que controla. Mas o que é ser um rei? Agora ele diz que nós seremos reis e sacerdotes. Se você tentar reinar com uma outra doutrina que não prega o juízo de Deus, você não terá um povo. Se você tentar reinar com outro Deus, que não é o Senhor Jesus, você não terá um povo, porque Jesus, toda língua, todo joelho, a língua confessará, todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, Jesus, ele passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, pregou para os espíritos em prisão, os espíritos que estavam nas prisões, Jesus pregou para eles, morreu e ressuscitou, e ele tem agora as chaves da morte e do inferno. Por isso ele disse: não temei aos homens que podem matar o seu corpo, mas não podem lançar a tua alma no inferno. Temei a Deus, porque Ele sim lança a sua alma no inferno. A esse você deve temer, porque o nosso Deus é amor, mas é juízo e justiça. Ele odeia a opressão, Ele odeia a falsidade, Ele odeia a mentira, Ele odeia o pecado, e essas coisas você deve apartar para que você venha ser salvo. A opressão, Deus não está na opressão. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus Santo tem poder e glória. Deus é contra os tiranos. Deus não está na soberba. Deus não está na tirania. Ele disse: não julgueis para que não sejam julgados da maneira que vocês medirão a vocês. Tirai dentre vocês o estender do dedo. Paulo disse: se estão anunciando a Cristo, ainda que estejam vivendo uma vida de falsidade, eu me regozijarei, porque Cristo está sendo anunciado. E o que é Cristo? Cristo é salvação, Cristo é arrependimento, é conversão dos seus maus caminhos para os bons caminhos. Deus Santo e poder e glória. Para você sair da maldição e entrar para a bênção, você precisa ter Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. E a ira de Deus sobre ele permanece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E todo mal contra a sua vida que saia em nome de Jesus. Contra a tua casa, contra a tua família, que saia em nome de Jesus. Tem que obedecer, mesmo.
Se você faz um pacto com outro Deus estranho, você assume, você cai na idolatria. Mas eu só uso de vez em quando. Esse de vez em quando vai fazer você cair na maldição, a qual a Bíblia diz: não farei menção de outro Deus nos meus lábios. Você cairá na prática da iniquidade. Não podemos servir dois senhores. Então não tem como esconder uma lâmpada debaixo da cama. Se você tentar liderar por meio da opressão, Deus te cortará. Ele que ordena o juízo. Por ele reinam os reis. Ele que destrona reis. Ele que abate, ele que exalta. Faz do servo rei. Mas para isso, para os obedientes. Quem não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Se você está nesse sentimento, eu vou tomar o que é dele. Eu vou vencê-lo e vou ficar no lugar dele. Deus te abaterá. Um povo não se conquista pela força do seu braço. Um povo se conquista pelo juízo de Deus na sua vida. Porque a benignidade de Deus está dentro de nós. As pessoas gostam do que é certo. As pessoas gostam do que é bom, do que é verdadeiro. Por isso você só conquistará um povo, mesmo assim não para a sua glória, mas para a glória de Deus e para o crescimento do reino de Deus. Você só conquistará esse povo se você viver em juízo de Deus. Porque o seu talento não vai ser muito útil se você não estiver com as revelações de Deus. Salomão tinha um dom de sabedoria, mas ele necessitava da revelação de Deus. Se ele não conseguisse a revelação, ele não conseguiria manter o renovo. Salomão precisava apresentar sempre algo novo. Deus Santo de poder e glória. Abrir o entendimento das pessoas. E ele ia pregando, ensinando o temor de Deus, como está escrito em Hebreus, horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Por isso que nenhuma outra religião vai dominar sobre o cristianismo. Nenhuma outra religião dominará. Se outra religião tentar, por meio da opressão, porque eles são contrários à luz, por meio da opressão eles cairão. O cristianismo reina. Deus Santo tem poder e glória. Por isso que muitas outras religiões, outros deuses estranhos,
tentam introduzir na igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, dizendo que é graça, dizendo que você precisa disso, mas eu quero te dizer, Cristo é o suficiente. Quem tem Deus não precisa de outro Deus alheio. Quem tem Deus tem, aleluia, glória a Deus, meu santo de poder e glória, a salvação e as bênçãos do Senhor. Se chegarem para você e apresentar a você um outro evangelho, que não requererá de você a renúncia, seja anátema, porque, meus irmãos, o evangelho verdadeiro não é aquele que você tem culpa com o Senhor e anda como se não estivesse com culpa. E faz longas orações como pretexto. E adota uma disciplina no corpo como pretexto. E adota uma disciplina de vida como pretexto. Mas você está com outro Deus no coração. Isso é idolatria. Porque se você estiver com isso, você está com culpa perante o Senhor. Por mais que você faça sacrifícios, mas Ele disse, obedecer é melhor do que sacrificar. Os seus sacrifícios na obediência têm se tornado para mim, diz o Senhor, sacrifícios de tolo. Quem crê glória a Deus? Por isso, quando o povo se corrompia a outros deuses, eles tinham muitas inquietações. Porque a lascívia entrava e eles davam lugar à idolatria. A lascívia entrava e eles davam lugar à luxúria. Agora, quando você é casado perante Deus, se dois concordarem acerca de qualquer coisa, não será feito meu Pai. Se estiver perante Deus, você usa a bênção que Deus te deu na bênção. E isso não atrapalhará a sua obediência. Isso não tirará a sua força, porque pecado tira força. Pecado abate, um pecador só destrói muitas coisas. Mas quando nós estamos na vontade de Deus, na santificação, nós encontramos força para cultuar mais. Encontramos força para vencer. E seremos campeões, mais que vencedores em Cristo Jesus, por aquele que nos amou primeiro. Deus Santo de poder e glória. Se você ler em 1 Coríntios 7, lê o texto com bastante atenção, você verá todas as respostas acerca de casamento. Fala de não defraudeis uns aos outros, entre o casal. Fala de consentimento mútuo, que você não defrauda o seu cônjuge, a não ser que seja por consentimento mútuo. Essa palavra é para 3 ocasiões. Se você casar e quiser morar, estiver afastado da sua esposa, você não deve ficar muito tempo sem vê-la. Vocês devem juntar outra vez para que não caia na incontinência. E essa palavra também é para você entender a graça e a verdade, a vida dela, vice-versa. E também para você não defraudar, e nem ela te defraudar no adultério,
Mas o consentimento mútuo é acerca de quando duas ou mais pessoas entram em acordo acerca de algo, Deus Santo de poder e glória. Em 1 Coríntios 7 está todas as respostas para o casamento. Deus Santo de poder e glória. Aquele que tem mulheres como se as não tivesse. Não tivesse. Os que têm mulheres como se as não tivesse. Os que usam desse mundo como se não abusassem. Fala de ostentação. Fala de poligamia. Fala que você deve entender que o seu corpo não te pertence, mas pertence à sua mulher e vice-versa. Que a sua mulher não pode dar divórcio sem seu consentimento e nem você pode dar divórcio à sua mulher sem ela querer. Os dois têm que entrar em acordo. Então, meus amados, por mais que se levantem leis dos homens, a lei de Deus que importa. Se o homem levantar leis que contrariam a palavra de Deus, contrariam a vontade de Deus, você fica com a palavra, com a lei de Deus. Porque é melhor obedecer a Deus do que os homens. Deus Santo tem poder e glória. Deus Todo-Poderoso. E você precisa confiar na palavra. Porque Deus é juízo. E quando nós vemos o juízo, ele sempre permanece reinando no mundo. E se o juízo permanece reinando no mundo, eu entendo que nada tirará esse domínio de Deus. E nunca foi tirado, porque Deus reina. E o Senhor está sentado no trono cheio de majestade. Ele ordena, ele pode com uma palavra arrancar a alma do avaro. Com uma ordenância, ele abate os seus inimigos, porque Deus reina. A ele vocês devem temer, seja ele o vosso assombro. O Deus Todo-Poderoso. Quer conhecer um pouco da personalidade do Deus Todo-Poderoso Altíssimo? Comece a ler os profetas. Comece a ler o livro dos profetas e você verá a personalidade do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jeová, que está sentado no sublime trono. Você verá que o juízo dele é verdadeiro e que a palavra é digna de toda aceitação. Deus Santo tem poder e glória. Amém, meus irmãos? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para a sua vida. Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus querido, Deus Santo de poder e glória, perdoa as minhas falhas, minhas transgressões, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Onde chegar esse vídeo, pessoas possam ser curadas, pessoas possam ser libertas, transformadas, que venham receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Ó Senhor da glória, Senhor querido, que através desse vídeo elas venham sentir a Tua presença. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu quero profetizar, meu Pai. Porque a Tua palavra diz que aquele que ouvir a palavra do Senhor alcançará o favor de Deus. E nós estamos aqui agora nessa oração. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, clame a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Oh, meu Deus, que talvez essa pessoa tenha passado por momentos difíceis,
talvez essa pessoa está aflita, angustiada, mas é no nome do Senhor Jesus Cristo, vai bater em retirada agora todos os demônios na vida dessa pessoa. Essa pessoa, meu Pai, que Deus Santo, que tem insônia, essa pessoa, meu Pai, que tem depressão, essa pessoa que tem inimizades, vai saindo agora todos os espíritos mundanos na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, todas as obras, meu Pai, macabras, obras do mal, sejam desfeitas agora, é na autoridade, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, meu Deus e meu Pai. Que haja cura, toda enfermidade, que sai em nome de Jesus, todo câncer, que sai em nome de Jesus, toda AIDS, que sai em nome de Jesus, toda cegueira, que sai em nome de Jesus, astigmatismo vai saindo agora, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai querido, Deus Santo de poder e glória, vai passando o seu alto da cabeça para os pés, colesterol alto, pressão alta, vai saindo agora, é na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, toda autoridade foi dada este nome no céu e na terra. Contenda na vida conjugal, meu Deus, vai queimando agora todos os demônios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai querido, Deus Santo de poder e glória, porque, meu Pai, nós sabemos, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer. Deus Santo de poder e glória, na casa dessa pessoa, entra lá, Senhor, Deus Santo, meu Deus, visitando a família, visitando esse jovem que está preso nos vícios das drogas, meu Deus, que haja libertação na vida desse jovem. Sai dele agora todos os espíritos do vício, sai dele agora, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Deus Santo de poder e glória, Deus Santo de maravilha. Essa pessoa não consegue ter paz em casa, sai daí espíritos das inquietações, espíritos da inveja, queima Jesus, vai passando, meu Deus. É no nome do Senhor Jesus Cristo, todos os espíritos da inveja, da contenda, que atrapalham a profissão dessa pessoa, queima Jesus, todo mal, onde há um demônio escondido, vai bater em retirada agora. Jesus disse: "Eis que vos dou autoridade para pisar a cabeça da serpente e do escorpião." Deus Santo de poder e glória, queima Jesus, todo mal, toda inveja, toda idolatria, vai queimando agora. É da autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal, todos os demônios que saiam em nome de Jesus e receba a bênção e a vitória em Jesus Cristo. Com direito ao coração, esquerda aos céus, a graça e a paz do nosso Jesus Cristo, assim seja. As ricas comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, todos digam amém. Leva a tua bênção em nome